Sejam todos muito bem-vindos. Cristo está entre nós, está e sempre estará. Faremos agora a nossa leitura meditada do Santo Evangelho do dia segundo o calendário do rito bizantino. A leitura de hoje é retirada do Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 53. Fiquemos atentos. Naquele tempo, Jesus, tendo ressuscitado dos mortos, apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, ele mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, tanta era sua alegria e sua surpresa. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome será anunciada a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas. Eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora da cidade, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os, e enquanto os abençoava, afastou-se deles, e foi elevado ao céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém, com grande alegria, e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Amém. Glória a vós, Senhor, glória a vós. Então, caríssimos, vamos comentar agora esta passagem do Santo Evangelho. Hoje nós celebramos a quinta-feira da Ascensão, o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus de corpo e alma. E nós aqui temos uma passagem muito interessante, conforme escrita por São Lucas, e que aparentemente contrasta com a narrativa do Evangelho segundo São João. No entanto, nós precisamos ver, em primeiro lugar, que São Lucas não estava presente. Ele não foi uma testemunha ocular desses fatos. São João, sim. São João descreve as duas narrativas, a narrativa do dia da ressurreição e a narrativa da ascensão, em momentos separados, narrando alguma coisa do que aconteceu nesse período entre os dois eventos. Já São Lucas, não. Ele coloca as duas narrativas juntas, o que não significa, no entanto, que as duas aconteceram juntas. As duas, de fato, foram intercaladas por um período de aproximadamente 40 dias. O fato aqui São Lucas colocou as duas narrativas juntas, porém não dá a entender que as duas aconteceram ao mesmo tempo, porque aqui ele vai nos dizer, então ele abriu a inteligência, por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora da cidade até perto de Betânia, o que não quer dizer que foi no momento seguinte. Esse então não quer dizer que foi uma coisa que sucedeu a outra em uma questão de minutos, mas sim algo que foi sucedido, algo que aconteceu com um certo intervalo de tempo. Vamos agora, pouco a pouco. Naquele tempo, Jesus, tendo ressuscitado dos mortos, apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Amados irmãos e irmãs, a paz esteja convosco. O sinal do Senhor é a paz verdadeira, paz não só externa, mas paz interior, paz no sentido puríssimo da palavra, ou seja, paz que significa estar em comunhão com Deus, porque somente em Deus nós temos a paz, somente o Cristo nos dá a paz. E a paz que o Cristo nos dá, o mundo não é capaz de nos dar. O mundo nos oferece muitas coisas, e, no entanto, nenhuma delas é equivalente ao dom da paz que o Senhor nos dá. Uma paz de espírito, uma paz verdadeira, a qual nós tendemos, a união com a Santíssima Trindade. Aqui, nosso Senhor adentra o cômodo, que estava com as portas trancadas,
E ele diz aos apóstolos, assim que ressuscitou e apareceu, a paz esteja convosco. Ou seja, a mensagem que o ressuscitado nos traz é, antes de tudo, a primeira coisa, paz. Mas não uma paz, não uma paz monótona, não uma paz parada, não uma paz como diz o mundo ser a paz, ou seja, simplesmente a ausência de conflito. Não. Aqui, quando nós falamos na paz do Senhor, nós falamos em uma ausência de conflitos interiores, uma pacificação das paixões. Ou seja, quando nós estamos com as nossas potências interiores alinhadas e calmas, porque repousam no Senhor, assim como São João Evangelista, naquela noite em que o Senhor instituiu a Sagrada Eucaristia, reclinou e repousou sobre o peito sagrado de nosso Senhor. E ali ele ouviu o som da respiração do Senhor e os batimentos do Sagrado Coração, do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisas inefáveis será que ele ouviu ali, não é? Esses batimentos do coração do Senhor, esse movimento do ar que entra e sai do corpo do Senhor. Que maravilha ter tido a oportunidade de ouvir os sons mais íntimos do corpo do Salvador. Então, essa paz é uma paz que nos deixa calmos interiormente. Nossas potências internas estão equilibradas conforme o desejo do Senhor. E isso só pode ser alcançado graças à bondade do Senhor, à sua infinita misericórdia e piedade. Precisamos, portanto, encher as nossas lâmpadas com o óleo do Espírito Santo, a fim de que possamos adentrar no gozo do Senhor e reclinar a cabeça sobre o peito de Cristo, porque assim é que teremos a paz verdadeira, a paz que somente o Cristo pode nos dar. Então os discípulos ficaram com medo e assustados. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, ele mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, tanta era sua alegria e sua surpresa. Então Jesus disse: tende aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Caríssimos, os discípulos tiveram medo. Certamente não todos, porque aqui nós já temos o testemunho de São Pedro e de São João que correram até o túmulo, encontraram no vazio e creram. Aqui, quando o evangelista nos diz que tiveram medo e ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito, na verdade isso se refere ao medo dos outros 9 discípulos. Na verdade, ao medo dos 8 discípulos, porque São Tomé não estava presente nesse encontro com o Senhor, como nos diz o evangelista São João. Então, o medo de que fosse um espírito é dos 8 outros apóstolos. Mas São João e São Pedro certamente ficaram um pouco espantados de verem o Senhor entrar num cômodo que estava trancado. Então, porque eles estavam preocupados, nosso Senhor dá algumas provas de que é Ele mesmo. Primeiro, ele dá uma prova de que Ele é o Cristo, que Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele sabe o que se passa nos corações dos apóstolos. Então ele diz: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Então aqui ele demonstra que ele é aquele que perscruta os corações e os rins dos homens. Ele é aquele que sabe o que acontece no mais íntimo das entranhas do homem, inclusive no espírito. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. São João Evangelista nos relata que não foram apenas as marcas dos pregos nas mãos e nos pés, mas também a marca do golpe da lança no lado de nosso Senhor, que foram expostos para que os discípulos os vissem. E por quê? Cristo não poderia ter curado aqueles sinais? Poderia. E, no entanto, ele não o fez por alguns motivos de grande relevância. Em primeiro lugar, para que os apóstolos crescem, que a hora que eles vissem e tocassem, eles crescem. Realmente é o Senhor, e este é realmente o corpo do Senhor que foi morto sobre a cruz e que está vivo, cheio de vida, e que nos dá a vida e que está no meio de nós e nos oferece a paz.
Em segundo lugar, porque quando o Senhor está diante do Pai nos céus e ele intercede por nós, porque ele é o nosso único intercessor, o nosso único mediador junto do Pai, o que não, de maneira alguma, elimina o ato de serem medianeiros dos santos, especialmente da Virgem Maria Santíssima. Eles, sim, são nossos intercessores junto do Cristo e o Cristo nosso intercessor único junto do Pai. Então, o Cristo mostra essas chagas ao Pai como um sinal de lembrai-vos, Senhor, da morte com a qual padeci, e tende piedade daqueles que me destes. Em terceiro lugar, as marcas da paixão do Senhor são importantes porque assim se torna mais evidente a justiça da punição dos ímpios no dia do juízo. O Cristo vai mostrar as suas chagas e dizer: foi a mim que rejeitastes. Então, ai de nós, caríssimos, que sejamos contados entre aqueles que estão à direita do Cristo, aqueles que são chamados a entrar para o reino do Pai, preparado desde antes de todos os séculos, onde não há dor, nem tristeza, nem gemido, mas vida eterna, e onde os santos habitam pela eternidade, contemplando a face de Deus. Então, eles ainda não podiam acreditar, tanta era a sua alegria e surpresa. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Então eles ainda estavam transbordantes de alegria e de surpresa, e era difícil para eles acreditar que aquilo não era uma visão etérea. Então o Cristo pede algo para comer. Isso não significa que ele precisava comer, porque o Cristo ressuscitado já não tem necessidades. Ele não precisava de fato ter comido, mas ele comeu por conta da fraqueza de nós homens. Ele comeu para nos mostrar: vede, sou eu mesmo. Um puro espírito não se alimenta. Eu, no entanto, posso me alimentar. Então, vamos falar um pouco sobre esse peixe assado. Esse peixe assado tem vários significados possíveis. Entre eles, o Cristo, que sendo verdadeiro Deus, se fez verdadeiro, o filho de Deus, não é? O filho do Pai, o Verbo eterno, se fez verdadeiro homem. Nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e então nadou nas águas, em meio às águas do pecado dos homens, sem ter pecado. O Cristo jamais pecou e, no entanto, se fez um de nós e nadou no meio dos nossos pecados, ou seja, habitou entre nós, que somos pecadores. E então quis ser fisgado pelo anzol, e através desse anzol ele salvou a humanidade. E o peixe está assado porque o calor da sua divindade, o calor da chama de amor do Senhor, torna o peixe todo assado e retira dele e faz com que seja impossível que nele permaneça qualquer água, a água do nosso pecado. Então o Cristo é limpo de toda falta. Ele quis nascer entre nós e a natureza humana que foi por ele assumida é totalmente pura, por natureza, por conta da sua natureza divina. Aqui, o Cristo, então, após ter comido, diz: era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito: o Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome será anunciada a conversão para o perdão dos pecados e a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, começando por Jerusalém, começando pelos judeus, começando por aqueles que o massacraram na cruz. Porque quando aqueles que torturaram o Cristo e o mataram se convertem, aqui se mostram os primeiros frutos da gloriosa ressurreição do Senhor como testemunho diante dos homens. E então, o Cristo anuncia aos apóstolos, e os apóstolos devem pregar a todos os povos a conversão para o perdão dos pecados. Então, primeiro a conversão e depois a remissão dos pecados. Isso significa que não podemos nos aproximar de Deus sem que tenhamos recebido a graça do arrependimento primeiro e então peçamos o seu perdão. Caríssimos, precisamos nos purificar de nossas faltas. E nós não nos purificamos por nós mesmos, mas em virtude do sangue de Cristo que foi derramado sobre a cruz. Lembremos-nos daquelas chagas tão dolorosas
e tão gloriosas que ele nos mostrou neste evento em que esteve diante dos santos apóstolos e nos chamou, mais uma vez, à conversão e à remissão dos pecados. Peçamos o perdão do Senhor porque Ele é bom, Ele é amigo dos homens e Ele nos ama. Então, se demonstrarmos verdadeiro fruto de arrependimento, que também não vem sem uma graça dele, porque Ele é o primeiro a vir até nós, então nós retornaremos a Ele como o filho pródigo, que lá no exílio lembrou-se da casa do pai, abriu seus olhos, arrependeu-se e voltou para pedir perdão do pai e para pedir a readmissão. Então o pai lhe perdoou com maior abundância do que jamais poderia ter imaginado. Vós sois as testemunhas dessas coisas. O cristianismo não é a religião de um livro. O cristianismo é a religião das testemunhas, dos mártires. No grego, uma tradução bem simplista do grego, mártir significa testemunha. Isso significa que nós devemos dar testemunho, nós devemos sim levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os confins da terra e pregar sim o arrependimento para a remissão dos pecados. Aqui, caríssimos, que não tenhamos medo de testemunhar o Cristo, que não sejamos como os chefes dos judeus da leitura de ontem, que apesar de crerem no Cristo, não confessavam por medo da elite judaica, por medo de serem expulsos da sinagoga, e porque preferiram a glória que vem dos homens à glória que vem de Deus. Não tenhais medo, não tenhais medo, caríssimos. Eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então o Cristo diz, não tenhais medo, porém, aguardai, porque não ireis sozinhos. Não tenhas medo, porque o Espírito Santo, o defensor, irá convosco. Aquele que foi prometido pelo Senhor, através do profeta Joel, irá acompanhá-los. Qual é o general que envia os seus soldados para a guerra sem antes armá-los e treiná-los? O Senhor treinou os seus apóstolos e agora os armará com a armadura, com a espada, com o escudo da proclamação da fé católica. E então, uma vez revestidos assim, percorrerão todo o mundo e enfrentarão todas as potestades e principados das trevas e sairão vitoriosos, sendo que nos céus foram recebidos com as mesmas palmas com as quais o Cristo foi recebido na sua entrada em Jerusalém, as palmas da vitória. Então Jesus levou-os para fora da cidade, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os, e enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado ao céu. Caríssimos, neste tempo de pandemia estamos distantes daqueles que amamos. Não podemos ter contato físico com as pessoas. No entanto, não estamos separados, porque somos um só corpo de Cristo. Como a cabeça divina do corpo, nosso Senhor Jesus Cristo fez ao abençoar os apóstolos quando os deixou fisicamente falando naquele momento, nós também devemos sempre abençoar uns aos outros. Devemos sempre manter os nomes e as lembranças, as memórias dos nossos entes queridos nas nossas orações, porque não estamos separados. Mesmo a morte do corpo não é capaz de nos separar. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Amém. Caríssimos, mesmo neste tempo de dificuldade, eu diria principalmente neste tempo de dificuldade, nossa principal missão é render graças a Deus e bendizer o nome do Senhor. Por quê? Porque mesmo quando algo de mal acontece, esse algo de mal não acontece simplesmente por acontecer. Mas nosso Senhor permite que algo de mal aconteça para que algo de muito bom seja dele extraído. Oremos, caríssimos, este é o momento da conversão. Este é o tempo propício. Corramos ao Senhor. Peçamos a Ele o arrependimento. Arrependamo-nos das nossas faltas e dos nossos pecados. E imploremos o perdão do Senhor, porque Ele é Pai amoroso. Ele é Pai pródigo. Ele prodigaliza os seus bens. Porque todo dom excelente, toda dádiva perfeita vem do alto, procedente dele. Caríssimos, eles o adoraram, o que põe por terra as teses estranhas e nefastas daqueles que negam a divindade de Cristo
e daqueles que negam que o Cristo possa ser adorado na carne, porque a carne de Cristo também é carne de Deus, porque Cristo é Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e quis, na plenitude de sua bondade e amor, tomar nossa carne para si. E nisso, por conta da sua união entre sua natureza divina e natureza humana, nós podemos e devemos sim adorá-lo na carne, principalmente na Sagrada Eucaristia, quando a recebemos das mãos do sacerdote. Quando recebemos a Sagrada Eucaristia dentro de nós, ela é muito mais do que aquele carvão em brasa que tocou os lábios de Isaías e o purificou. Aquele carvão era um símbolo, era uma imagem da Eucaristia. Porque se o carvão em chamas, tirado com uma pinça do altar do Senhor, tocou os lábios do profeta Isaías e o purificou de toda falta, quanto mais não se há de dizer que o próprio Senhor nos pode purificar através da confissão sacramental, ou seja, do arrependimento e da apresentação do nosso arrependimento, dos nossos pecados diante do sacerdote, que não atua por si só, mas que é como um emissário de Deus, nosso Senhor, e que nos perdoa de maneira eficaz e magnífica. Ali, caríssimos, somos trazidos de volta à vida. E então, uma vez que ressuscitamos, somos alimentados com o próprio Cristo, aquele peixe assado. Muito mais, somos alimentados com o próprio Cristo, não em símbolo como o peixe, mas na realidade. Amemo-nos uns aos outros, peçamos o perdão de nossas faltas, confiemo-nos a Deus nosso Senhor. Ele sabe do que nós precisamos. E lembremos-nos de que não estamos sozinhos, porque o Espírito Santo do Senhor está sobre nós. Caríssimos, de agora até o domingo de Pentecostes, oremos de maneira cada vez mais fervorosa, de maneira cada vez mais abundante, porque o Espírito do Senhor precisa encher nossas lâmpadas, ele deseja ardentemente encher as nossas lâmpadas, para que não fiquemos nas trevas quando o Filho do Homem retornar e os arautos da Boa Nova anunciarem: eis o esposo, segui-o. Cristo está entre nós, está e sempre estará.